Da associação das palavras narcisismo e projeção, somos levados, num primeiro momento, a pensar que se trata de algo relacionado à estética e espelho. Para entender o real significado, no entanto, é necessário aprofundar o que se conhece sobre o tema. A constatação de que o narcisista exterioriza um falso eu leva à conclusão de que ele tem, na escuridão da sua mente, muito a esconder. Ele esconde seu verdadeiro eu, ou, em termos psicanalíticos, tem muita matéria submetida a recalque. O recalque é resultado de uma defesa psíquica, ou uma defesa do ego, por meio da qual a psique seleciona e oculta do consciente determinados temas traumáticos. O recalcamento é uma das formas de autodefesa psíquica por meio da qual a mente esconde da própria pessoa fatos que lhe causariam dor. E a projeção é mais um desses meios de autodefesa que faz com que vejamos nos outros defeitos que nós mesmos temos e que é muito mais acentuada em um narcisista. Ele atribui a outros de forma costumeira os defeitos que são dele. A projeção foi um assunto estudado por Sigmund Freud e depois por sua filha, Anna Freud. Ficou conhecida como projeção freudiana. Presente em muitos estudos que envolvem religião e filosofia, o fenômeno da projeção ganhou com Freud lugar de destaque no âmbito da psicanálise. Segundo Freud, no recalcamento, uma ideia é lançada para dentro do id, ao passo que na projeção é deslocada para o mundo externo. Se prestarmos atenção às acusações de um narcisista, veremos que ele, de fato, projeta seu comportamento, seus medos e dúvidas em outras pessoas, principalmente na vítima. Por isso se diz que as acusações de um narcisista, na verdade, são confissões dos próprios erros. Acusando outros, externamente passa a sensação de que possui um elevado senso de justiça e no seu íntimo, embora nem se dê conta, fica com a sensação de que expulsou os fantasmas que o assombravam. Carl Jung, dentro do contexto analítico, afirmou que todos os objetos são vistos por nós, projetando o conteúdo pré-existente em nosso inconsciente, formando uma imagem que é diferente para cada pessoa. Somente uma análise isenta das qualidades desses objetos é que nos permite diferenciar o que é projeção do que é real. Podendo ter como alvo tanto pessoas como coisas, a projeção, assim, foi colocada ao lado dos comportamentos considerados como defesas psíquicas, de que é exemplo também a racionalização. Esse ensinamento consta, inclusive, na Bíblia Sagrada. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O indivíduo desenvolve, desde criança, um senso de que seria o seu eu ideal e também aperfeiçoa um sistema psíquico que o protege de situações humilhantes, desconfortáveis ou dolorosas. Assim, quando a pessoa apresenta determinadas características que seriam socialmente condenáveis, já cometeu ou mesmo tem vontade de praticar determinados atos, existindo o receio de que haja prejuízo e sofrimento, caso esses atos ou anseios venham à tona, a mente se encarrega de mantê-los afastados da lembrança, evitando a árdua tarefa de ter que lidar frequentemente
com tais pensamentos. Essa repressão, entretanto, não é um recurso perfeito. Apesar de confinar o indesejável no âmbito do inconsciente, pode vir a produzir angústia e ansiedade. Eis que surge, devido à incompatibilidade com o eu ideal, a necessidade de expulsar esses sentimentos, ou ainda demonstrar que sou desculpável, pois apesar dos meus defeitos, existem comparativamente outros que são iguais ou mesmo piores do que eu. A fim de evitar um conflito interno, a pessoa passa a se defender de forma inconsciente no mundo exterior, de um desejo que lhe é interior. Passa a perseguir o outro, para não mais se sentir perseguida por si mesma, conseguindo como resultado um alívio para a angústia e a ansiedade. Projetando o desejo para não entrar em conflito consigo mesma, a fim de não ferir sua autoimagem idealizada, a pessoa evidencia na realidade o fato de que o problema central da projeção não é outro senão o eu ideal. Como exemplo de projeção, podemos citar o comportamento da pessoa que critica outras com frequência, apontando-as como desleixadas, enquanto, na verdade, o crítico, em época passada, é alguém que não tratou com o devido cuidado ou abandonou bens valiosos do patrimônio que adquiriu, desídia que veio a lhe causar grandes prejuízos. Ou aquele que pode ser o pior dos desleixados, que embora não chegue ao ponto de ser um acumulador compulsivo, é aficionado em comprar e armazenar objetos que não servem para nada. Esse é o grau máximo do desleixado. É o escravo do lixo. Abusadores e bullies costumam projetar suas próprias vulnerabilidades e vergonhas em seus alvos. Com isso, pode ocorrer que, aos olhos da sociedade, pessoas tóxicas pareçam íntegras, enquanto suas vítimas acabam difamadas. A projeção é considerada um traço acentuado em portadores de transtorno de personalidade narcisista, acostumados a praticar abuso psicológico. De maneira geral, todas as pessoas se utilizam da projeção, pois isso facilita o trânsito no meio social, aliviando a ansiedade. Mas um narcisista certamente tem muito a projetar. Não apenas detalhes de sua vida pregressa, dos quais se envergonha e que lhe são dolorosos, mas uma personalidade inteira que seria a sua verdadeira essência. Valendo-se da personalidade que se constitui na máscara que veste, o narcisista projeta em outras pessoas, e especialmente nas vítimas, todas as fraquezas e traumas que se encontram represados nas profundezas do seu inconsciente. Uma pessoa que oculta de si mesma os próprios erros tende a se tornar uma caçadora de culpados. Segundo Danu Morrigan, autora do livro Você Não É Louca, é a Sua Mãe, que trata sobre mães narcisistas, desde que narcisistas não suportam reconhecer as suas características indesejáveis, têm de se livrar delas o mais rapidamente possível. Então, eles as entregam ao destinatário mais próximo. A projeção, no caso do narcisista, além de servir para aliviar os próprios erros, as próprias inconsistências, lhe confere um ar de pessoa que sabe analisar e julgar os demais, além de reafirmar o seu falso senso de grandiosidade. Projeção, então, nada tem a ver com espelhos, nem necessariamente com aparência física. Eu já testemunhei um caso inusitado
de uma pessoa a quem foi falado que ela estava projetando seus defeitos. E ela, então, devido à compreensão equivocada sobre narcisismo e projeção, passou a expor ou a projetar uma parte do corpo na direção de sua vítima, vitimizando-se ela mesma, pois teria uma suposta anomalia física. Estava, dessa forma distorcida, acusando a real vítima de ser preconceituosa. Muito grato pela atenção.